Qual a coisa mais bizarra que já aconteceu no seu local de trabalho? Um cliente cagou não em uma, mas em 2 cadeiras que eram estofadas. Tivemos que chamar a equipe de limpeza e jogar as cadeiras fora. Uma vez cheguei atrasado e abri a porta da sala falando que iria fingir que iria trabalhar até às 3 horas e ir embora mais cedo para curtir o dia de sol. Ao fundo vejo que meu chefe estava sentado lá ao lado de um colega. Por sorte ele levou na boa e estou fazendo 10 anos nessa empresa. No call center que eu trabalhava, uma menina surtou e depois de dar porrada no telefone, saiu correndo pelo corredor até tacar a cabeça na parede. Pessoa do meu setor vendeu informações sigilosas. Pensa em algo tipo 500 mil por uma informação. Alguns anos depois descobriram e todo mundo foi interrogado pela Polícia Federal e a PF levou todos os arquivos do setor. Um funcionário convulsionou e desmaiou. Um segurança, com medo que ele tivesse morrido, colocou um pano cobrindo a cabeça do falecido não falecido, cercou com placas de piso molhado e resolveu cantar um louvor em nome dele até os bombeiros chegarem. Detalhe: o segurança não contatou os bombeiros. Foi outra funcionária que se deparou com a cena minutos depois. O moribundo em questão passou os dias no hospital e voltou a trabalhar normalmente. O segurança voltou no dia seguinte oferecendo um culto de liberação, praticamente um exorcismo para a empresa, e foi demitido. Uma vez uma senhora lá pelos 60 foi no banheiro e não sabemos se ela tava com preguiça de levantar a tampa, nojo ou desespero, mas ela cagou na tampa e a merda escorreu pela tampa toda. Ainda bem não fui eu quem limpou. Quando trabalhei numa área entre a cidade e o mato em Brasília, mais precisamente no setor de oficinas, quando ainda usávamos máquina de datilografia, havia uma lagoa de oxidação. Certo dia teve uma garoa bem leve e não sei por qual motivo, mas todas as pererecas invadiram nosso galpão. Era tanta perereca que você tinha de mirar o pé no chão para não pisar em uma. Claro que todas as mulheres subiram nas mesas e algumas gritaram em desespero. Cara, como eu ri nesse dia. Mas Deus não dá asa à cobra, e nesse tempo não havia celulares com câmeras. Como foi perto do fim do expediente, acabaram nos liberando mais cedo. Não sei o destino das pererecas, mas no outro dia não havia rastro delas. Trabalhava numa Casas Bahia e um moleque mijou em uma das tomadas que tínhamos para testar os produtos portáteis da loja. Deu curto e faltou luz na loja toda por algumas horas. Churrasco da galera e um cara sentou a mão na cara da mulher dele, subiu no último andar do prédio de 4 andares e ameaçou se jogar. Coordenador da área de segurança patrimonial assediou uma funcionária dele que era casada com alguém da Polícia Civil. O cara da polícia entrou no prédio e meteu a arma na cara dele. Trabalhava de frente para um hotel. Um dia veio um casal e passaram o dia inteiro trepando. Demoraram horas para perceberem pelo menos os 2 andares de escritório assistindo eles. Depois que perceberam, fizeram um pouco de esforço para esconder. Basicamente continuaram em plena visão de todo mundo. No dia seguinte a mesma coisa. Eu trabalhava numa imobiliária pequena. Eu era meio que um faz-tudo lá. Todas as corretoras eram mulheres. Eu era o único homem e eu as acompanhava nas visitas dos imóveis. Algumas vezes era para não irem sozinhas em avaliação de imóveis por segurança. Outras porque eu era um dos poucos que dirigia, e outras para fazer fotos. Certo dia fui acompanhar uma das corretoras num imóvel de um suposto namorado que estava à venda. Eis que chegamos lá e o namorado dela, que era PM, estava com outra mulher. Foi o maior barraco. Ele saiu do quarto de cueca e a moça começou a gritar com ele, chorar, e ela meio que queria que eu fizesse algo. Não sei se ela me chamou pra fazer ciúmes no cara e eu sem saber o que fazer e onde enfiar a cara. Só queria sair dali. Eu fui pra fora e fiquei esperando no carro. Depois de um tempo ela voltou para o carro, chorando muito, e o cara me olhava como se pedisse alguma ajuda, mas eu não queria me meter naquilo. Depois ela pediu pra eu não contar para a dona da imobiliária o que aconteceu. Depois de um tempo fui entender que a ida à casa dele não foi acidental. Ela já desconfiava que ele estava traindo ela e falou que ia lá nesse horário justamente para pegá-lo no flagra. Contei pra dona e fui demitido. Achei muito errado ela me levar junto. Eu era bem jovem na época e fiquei meio assustado. Acho que se fosse hoje em dia eu nem contaria. Eu estagiei em um call center, não como atendente mas como TI da empresa. Era principalmente cobrança, mas também tinha vendas. Já falei isso aqui no sub. O pessoal da área de cobrança tem acesso a um sistema absurdo de acesso à informação. Basicamente insira qualquer dado sobre alguém para puxar uma ficha completa da pessoa, mais de seus parentes, e até chegava a pegar pessoas associadas a ela. Pois bem, uma das atendentes ficou gamada no meu colega de TI. Descobrimos isso pois um dia, enquanto estávamos em serviço, ele recebeu uma ligação dela. Eu estava do lado dele na hora e vi ele ficando pálido no meio da ligação. Ela começou a ligação de forma profissional. Basicamente: oi, tudo bem, seu CPF é tal certo, seu endereço é tal certo. E de repente ela começou a falar coisas do tipo: você é bem gato, vamos nos encontrar depois. E ele nessa hora ficou perguntando quem era. Não demorou para descobrirmos, pois na hora meu chefe suspeitou e falou para eu buscar o número do meu colega no sistema. E achamos o registro da ligação que tinha o nome da atendente. Mas aí descobrimos também que ela já havia feito ligações para a mãe, pai, se não me engano a irmã dele. Eu pessoalmente puxei
baixei e ouvi as gravações a pedido do meu chefe. As ligações para os parentes foram similares. Passava dados e depois começava a falar sobre o meu colega, só que de forma mais contida. Mas quando as pessoas estranhavam, ela desligava. Levamos tudo para o diretor, que chamou o gestor dela, e ela foi demitida no dia seguinte. Mesmo assim, ficou um clima tenso para meu colega, pois ela claramente já tinha todo e qualquer tipo de informação sobre ele. Mas até onde sei, nada aconteceu depois disso. Meu supervisor bem velho me pediu para fazer um trabalho no seu computador. Enquanto ele abria os arquivos necessários para fazer o trabalho, eis que aparecem fotos de mulher sem roupa. Tive que fingir que não vi nada. No estoque onde eu trabalho, me falaram que trabalhou um maluco que comia as manequins no estoque. Trabalhava numa empresa grande, e ela ocupava um andar inteiro de um condomínio de luxo. Pois bem, teve um incêndio numa parte desse andar e os bombeiros do prédio mandaram a gente descer. Todas as empresas que tinham escritório nesse prédio desceram também e liberaram os funcionários, mas a empresa que eu trabalhava não fez isso. Depois que eles conseguiram controlar o foco de incêndio, o vice-presidente simplesmente ordenou todo mundo a voltar pro escritório. E como era véspera de um lançamento importante, ficamos lá até de madrugada. Trabalhava alocado em empresa em São Paulo, e um dia um cara que manjava muito de uma tecnologia bem específica resolveu sair ao meio-dia do trabalho porque os servidores de banco de dados estavam off. No outro dia ele não veio trabalhar e nem no outro. Acabou que na quinta-feira aparece ele sendo preso no Cidade Alerta. O cara combinou um encontro com uma criança pelo Facebook num shopping. O pai da criança viu toda a conversa e resolveu dar corda para fazer esse encontro. Fez uma armadilha e chamou a polícia. Filmagem e tudo para pegar o cara no flagrante. O cara acabou que ficou poucos dias preso. Acho que não deu em nada depois. Fui chamado para ver um paciente que estava internado por AVC e engoliu a dentadura. Quando o paciente entra no hospital, a enfermagem retira a dentadura e entrega ao familiar. A vozinha colocou a dentadura nele porque achou que ele ficava muito feio sem ela, e o coitado engoliu porque não conseguia ter controle adequado daquela musculatura e provavelmente estava folgada. Ganhou uma endoscopia e uma história para contar. Até hoje tenho a radiografia para lembrar. Me aconselharam a acreditar e fazer parte da religião deles, além de deixarem entre linhas que eu não receberia promoção se não fizesse parte da família. Empresas privadas, funcionário levando o vaso sanitário para casa, funcionário macetando namorada no estoque. Estágio público, me pararam perguntando se eu vendia o verde. Perguntaram se eu era pegador na entrevista porque os últimos estagiários tinham sido pegos no ato no trabalho. Não consigo pensar em muita coisa além disso. Não sei se tem tanta graça, mas eu nunca vou esquecer. Startup de tecnologia na Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Sexta-feira, reunião de alinhamento da empresa toda e a mocinha do RH no alto do seu 1,5 m. Gente, a moça da limpeza pediu para parar de usar planta no banheiro masculino porque sobrou na pia e ela não gosta de mexer com essas coisas para limpar. Uns anos depois, os donos foram presos por lavagem de dinheiro e a empresa fechou. O que me deixou bem feliz. Era um lugar péssimo de trabalhar. Cara, vi muita coisa doido nos 2 meses que eu trabalhei em cartório. Tem que ter estômago pra trampar num lugar desses. Inferno na terra todo dia. Gritaria e briga. Gente tentando rasgar livro oficial. Mas tinha um tiozinho que ia lá todo dia, acendia um cigarro na espera e ficava vendo Record fumando numa boa. E também uma vez alguém pintou um quadro Pollock no banheiro inteiro. Uma vez peguei um dos sócios do escritório que eu trabalhava metendo um karatê no banheiro com o box destrancado no meio do expediente. Mas todo mundo lá era dependente de alguma coisa no fim das contas. Teve um dos caras da minha equipe que foi sacar a carteira para pagar o almoço e caiu um sacão de MD com umas 2 gramas. Já tive também que fugir de assalto correndo no centro de São Paulo com um envelope pardo cheio de dinheiro. Peguei caso de cliente paranoico que achava que estava sendo seguido e contando casos absurdos. Eu trampo numa empresa com ambiente extremamente informal. Sempre que tem reunião com o cliente avisam com antecedência, e a gente vai arrumado. Pois bem, eu tinha acabado de cair de moto, então tava indo trampar de bermuda de basquete e chinelo remendado com prego. Meu joelho e pé todo lascado. Tava frio no dia, então tava com a mesma jaqueta toda rasgada do acidente. Rolou uma reunião de emergência no cliente. Agência de publicidade cheia de psté frescurento. Eu era o único que podia ir. Já dá pra imaginar a cena, né? Cliente e agência, todo mundo arrumadinho e cheiroso, e entro eu mancando todo ferrado, parecendo um mendigo currado no meio-fio. Depois disso pediram pra eu ir um pouco mais arrumado e deixar uma roupa de reunião pra emergência na empresa. Aqui na empresa, a moça que também trabalha no departamento de vendas e que é filha do dono derrubou alguma coisa no notebook e durante a noite ele se encheu de formiga. A solução seria desmontar o notebook, passar álcool isopropílico, remontar e pronto. Mas meu chefe, um terceirizado contratado da empresa por 13 anos, disse para colocar o notebook dentro de um saco e jogar veneno. E não foi de sacanagem. Eles realmente acharam que essa era a solução. Resultado, as formigas de fora morreram, mas as de dentro continuavam lá. Então resolveram colocar o notebook numa mesa, colocaram um veneno pastoso
misterioso que as formigas comem e levam para dentro do formigueiro, fazendo com que todo o formigueiro seja envenenado. Fizeram e não funcionou, não sei porquê, só continuou com muita formiga. Um dia a filha do dono veio aqui na sala de TI e só eu estava no momento, então resolvi dar a ideia do álcool isopropílico. Ela me respondeu que se a última ideia não desse certo, aí eles tentavam isso. A ideia era aproveitar que aqui do lado tem um brejo, pegar um sapo e colocar numa sala com um notebook. Eu juro que travei, mas não tive como contestar. Não sei qual foi o final da história, mas acho que jogaram o notebook fora. Trabalho em ambiente escolar. Uma vez designado para a secretaria, atendi um cara muito bizarro. Estávamos eu e meu colega fazendo uma organização da papelada para fechar a escola, doidos para ir para casa e tirar férias, quando a porta abriu e entrou um cara moreno, baixinho e com um chapéu de couro. Ficou encarando pelo vidro do guichê e meu colega foi atendê-lo. Queria fazer uma inscrição para eu estudar. Sabe, tô vindo de Alagoas porque acabei de tirar a vida do cara que tentou isto. Minha irmã, meu colega e eu trocamos uma olhada de quem tá querendo rir e ele explicou que tinha que trazer documentos que já estávamos fechando. Entendi, meu moço, mas aqui, você pode jogar fora pra mim? E colocou um revólver pequeno e todo enferrujado na mesa do guichê. Eu e meu colega trocamos uma olhada de novo e falei que era melhor ele mesmo jogar fora e ir embora. E sem falar mais nada ele foi embora e nunca mais vimos o sujeito. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.